Olá, internauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar de como funcionam os três poderes. Que poderes são esses? O executivo, o legislativo e o judiciário. Se tem confusão entre os três, o que cada um faz? Tô te esperando. Vem! Olá, internauta, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Você sabe, eu tenho recebido várias reclamações aqui no canal de que o Supremo Tribunal Federal ele não cumpre o seu papel. E pior, que ele interfere em outras esferas. Então, sabe o que eu resolvi fazer com você? Eu resolvi te explicar o que são os três poderes. Mas que poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então nós vamos fazer a partir de agora uma série. Conto com você para acompanhar em cada programa a diferença entre, vamos iniciar pelo legislativo, entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Ao final do último vídeo você vai ver que tudo vai se esclarecer, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o poder legislativo. O que vem a ser o poder legislativo? Ele é dividido em duas partes, em duas casas, na verdade. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cada uma é responsável pela criação das leis federais e alterações na Constituição Federal, que é, digamos assim, a mãe de todas as leis. É a partir da Constituição Federal que as leis orgânicas vão ser desenvolvidas. Quando um deputado apresenta uma lei, ele faz isso através de um projeto de lei, e ele encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Ela que vai analisar se o projeto tem fundamento, se ele tem conteúdo, vai receber as emendas dos outros deputados, pode alterar, pode diminuir, pode acrescer. Isso, só para ter um exemplo, foi o que aconteceu com o pacote anticrime do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O pacote anticrime tinha uma série de artigos que a CCJ da Câmara cortou por entender que havia conflito de Constituição, que não se aplicava, que era muito endurecido o projeto, enfim. Depois que toda essa lapidação legislativa é feita, ele é colocado para votação pelos outros deputados. E aí, meus amigos, eu vou te dizer, isso não é tão simples quanto parece, porque depende de acordos partidários, depende de interesses, de quem é a favor, de quem é contra o projeto. Então nem sempre essa aprovação é pacífica. Aliás, na maioria das vezes não é. Quando o governo federal, que nós vamos falar no próximo programa, o executivo tem interesse na aprovação de um projeto, como foi, por exemplo, a reforma da Previdência, eles fazem acordo com os líderes dos partidos. E aí essa aprovação funciona de uma maneira mais rápida. Tudo bem? Vamos seguir, vamos falar do Senado Federal. O trâmite é mais ou menos o mesmo, a diferença é a quantidade. Nos senadores nós temos somente 81, então a quantidade é menor. Só que aí a coisa também se complica, porque se o projeto foi aprovado na Câmara e alguns senadores resolvem modificar, amigo, você não sabe a complicação que vai dar nisso. Por quê? Porque ele vai ter que alterar o projeto. Quando ele for aprovado, ele tem que retornar para a Câmara para ser revisto. Ou seja, pode ser que volte tudo a estacar zero. Então não é tão simples. Mas o Legislativo, nós estamos falando de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ah, mas e como é que é a diferença para os estados e municípios? Basicamente, a única diferença é que no estado e no seu município não tem o sistema de duas câmaras, que a gente chama, a Câmara e o Senado. É só uma casa, então seria a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Vereadores no cenário municipal. Então é o mesmo trâmite, você na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa para os deputados estaduais, o deputado ou vereador que fizer um projeto de lei, ele tem que apresentar ao presidente dessa casa. E aí vai ser o mesmo trâmite, vai ter que analisar,
vai ter que colocar os adendos, as sugestões, as emendas e vai à votação. O final de tudo isso é muito importante, porque não é o Congresso, não é a Assembleia Legislativa e não é a Câmara dos Vereadores que colocará a lei em vigor. É o presidente da República, o governador e o prefeito. Depende da sanção, ou seja, a assinatura de cada um deles para que seja colocado em vigor. Ah, mas e qual que é o interesse do legislativo em criar novas leis? É o legislativo que vai modificar as regras que o município, o estado e o Brasil, como país, vai adotar em determinados assuntos. Então, isso pode ser uma modificação na segurança pública, na saúde, na educação, no lazer, no meio ambiente. Apesar do governo, seja federal, municipal ou estadual, implementar mudanças em melhoria da sua população, ele não pode acordar, tive uma ideia brilhante, vamos colocar uma lei. Não, são as casas legislativas que têm que traduzir essa ideia do governo federal, estadual e municipal em lei. E aí é o estado, o município e o governo federal que vão executar isso. Ah, mas e por que nós temos leis que não pegaram? Isso sempre me perguntam. Ah, mas tem lei que não funciona. Ih, no Brasil tem um monte de lei que não funciona para nada. Mais ou menos, mas qual que é a diferença da lei que pega e da lei que não pega? Quando você faz um projeto de lei, as pessoas, os senadores, os deputados estaduais ou os vereadores, eles podem importar uma conduta. E agora complicou tudo. O que é importar uma conduta? É você trazer algo que deu certo em outro país ou em outra cidade e tentar aplicar no Brasil. Só que aí você não observa as peculiaridades do nosso povo. E aí pode ser que isso não seja aplicado. Eu vou dar um exemplo tranquilo para a nossa cidade de São Paulo. Há muitos e muitos anos atrás, o governador Paulo Maluf, ele tentou instituir o uso obrigatório de cinto de segurança. E não funcionou. E aí recebeu esse apelido. Ah, mais uma lei que não pegou. Só que o mesmo Paulo Maluf fez executar um projeto de lei da Assembleia Legislativa dos Deputados Estaduais, dessa vez prevendo a aplicação de multa em caso de não uso do cinto de segurança. E o que aconteceu? Você usa o cinto hoje em dia. Você usa o cinto por questões de segurança? Sem dúvida. Mas você foi obrigado a usar o cinto para não tomar uma multa. Então, é uma das formas também de se exigir o cumprimento. Bom, então eu te espero no nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre o Poder Executivo, tudo bem? E olha, vou te fazer um pedido. Tá vendo esse botão aqui embaixo? É para você se inscrever. Inscreva-se e receba nosso conteúdo. E mais do que isso, em cima desse inscrever, tem um sininho aqui. Toca esse sininho aí para mim, clica. Quando tiver alguma novidade, você recebe nosso conteúdo em primeira mão, tá bom? Te espero no nosso próximo vídeo sobre o Poder Executivo. Tchau, tchau.